meu amigo vascaíno. Uma boa tarde, um casaca no seu coração. Que Deus possa abençoar as nossas vidas. E mais um vídeo colocando o noticiário esportivo do Vasco da Gama, que está repleto de novidades e de polêmicas. A gente vai falar muito aqui sobre essa movimentação no mercado. O Vasco segue firme aí no mercado, diante de muitas dificuldades. Abriu negociação agora com um baita de um zagueiro de renome, aí, com dupla nacionalidade. Vamos falar aqui quem é. Se vier uma contratação aí de impacto do Vasco da Gama. Vamos falar também sobre a situação aí do atacante que chega amanhã de lado de campo, Jean Menezes. E o seguinte, né, toda essa polêmica aí desnecessária com relação à situação do Léo Pelé, a gente vai deixar a nossa opinião. Muitas pessoas perguntando o que a gente achou da declaração que o humorista deu ontem no palco, lá no aniversário do Vasco. Hoje o Vasco fez uma nota também sobre o caso, e a gente também vai falar sobre o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, porque a gente tem novidades vindas aí do Departamento Médico do Vasco da Gama. Perfeito, pessoal? Eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para poder se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ative o sininho. Bora para o vídeo? É o seguinte, hoje, mais um dia de treinamento forte. A tendência é que o Vasco da Gama tenha todos os atletas à disposição do Paiva. O Paiva vai poder contar até mesmo com o Coutinho, se ele quiser. É um reforço aí de peso, certo? Obviamente que não vai dar para o Coutinho começar jogando, mas deve ficar ali no banco de reservas. Vegete, Piton, Maicon, jogadores que preocupavam aí muito clinicamente, fisicamente, estão tudo ok e já estão aptos aí para o jogo da próxima segunda-feira. Essa semana livre caiu do céu, né, para o Vasco da Gama, para o Vasco recuperar certos jogadores. Esses jogadores aí que com toda certeza estarão aí no jogo de ida, né, da Copa do Brasil, jogo que vai acontecer em São Januário, na próxima quinta-feira, perfeito? Então é o seguinte, todo mundo à disposição do Paiva, isso é muito bom. Agora a gente fala aí sobre essa situação, dessa polêmica aí, né, envolvendo o atleta, o Léo Pelé. Léo Pelé, que cada dia que passa, ele está mais sem ambiente para poder jogar no Vasco da Gama, né? Vamos combinar aqui. E a situação é a seguinte, né? Ontem a gente tomou, inclusive, conhecimento que o humorista fez uma piada lá com o Léo Pelé, né? E o Vasco hoje fez uma nota, né? Repudiando o ato ali do Rafael Cunha, né? No show ontem, Vamos Todos Cantar de Coração, onde o Vasco celebrou os 126 anos. O pessoal está pedindo a minha opinião com relação a isso, tá? Eu acho que o humorista foi totalmente infeliz, tá? Ele está ali, não como torcedor, mas como um convidado da instituição Vasco da Gama, certo? Então, ele não podia fazer essa situação com o Léo Pelé. Ele está ali como convidado do clube. E ele tem que respeitar um ativo do clube, que é o Léo Pelé. É muito diferente da gente aqui, tá? Que estamos do outro lado, a gente não está no palco, a gente está aqui como torcedor. Ele estava ali como convidado, você não pode expor. Eu acho que tão errado quanto, né, esse show de lacração aí, às vezes passam de limite, né? Passam de limite. O seguinte, eu acho tão errado a diretoria do Vasco ter demorado 24 horas, depois vocês não gostam que eu critique, para tomar uma medida para poder falar. Porque no momento que ele fez a piada lá no palco, ele era para ter passado a vergonha como o Léo Pelé passou. Ah, Laureano, o Léo Pelé é ruim. Não é isso que está em questão. Certo? Não é isso que está em questão. Uma coisa é a gente criticar o cara após o jogo, uma falha dele. Outra coisa é você fazer o cara de chacota, um pai de família.
Isso é sacanagem. Foi feito, foi sacanagem. Mas o seguinte, vamos falar aqui sobre a situação de reforço, né? A situação ali do Jean Menezes. Chega amanhã, contratado a preço de ouro, né? Apesar do Vasco dizer aí que não tem grana, coisa e tal, está chegando aí por 8 milhões de reais. Outros falam que é por 10, né? O valor é parcelado, mas o seguinte, para quem não tem dinheiro, pagar caro aí num jogador que vai chegar para ser reserva, certo? A gente não imagina que ele vá barrar o David, né? Que está jogando bem, não vai barrar o Adson, vem para, a princípio, para poder compor elenco. O Vasco paga esse dinheiro, amanhã ele chega aqui no Rio de Janeiro para integrar aquele lado esquerdo ali. Agora é torcer para que dê certo, né? O acordo foi feito, não adianta a gente ficar criticando. Sobre a situação da zaga, o Vasco da Gama está correndo contra o tempo, tá? O Edmundo jogou para a galera, o que mais tem é gente nessa diretoria que joga para a galera. O Edmundo falou que o Vasco tentou a contratação do Sérgio Ramos, tá? O seguinte, tá ruim para contratar o Maurício Lemos. Quanto mais o Sérgio Ramos. Tem coisas que são desnecessárias ser ditas aqui. Aí o Edmundo falou que, pô, que o salário pesou, não deu para dar prosseguimento, aquela jogação para a galera. Notícia que sai agora, que a gente está dando em primeira mão, que o Heitor, colega de bancada, já tinha falado isso já há um mês atrás, tá? O Vasco voltou a negociar com o Tolói, tá? O Vasco voltou a negociar com o Tolói. A gente vai colocar aqui para vocês as negociações ali voltaram a estar aberta nessa tarde, tá? Informação do GE. Vasco abre conversas para contratar o zagueiro brasileiro naturalizado italiano Rafael Tolói, né? Segundo a matéria, né? O Marcelo Santana, executivo do Vasco, intensificou os contratos, né? Até o momento não houve ali uma formalização de proposta do Vasco, mas o Vasco está atrás do jogador. Eu quero saber de você, torcedor do Vasco, né? Você acredita que vai chegar mais um zagueiro? O Tolói, se chega, é uma contratação de peso. Vamos combinar aqui. Melhor, na minha opinião, do que o Maurício Lemos. O Vasco foi atrás aí. Melhor até do que o André Ramalho. Um jogador aí que a gente conhece muito bem aqui no Brasil, um jogador que integrou a seleção italiana, um reforço de muito peso mesmo. Agora eu quero saber de você, torcedor do Vasco. Você acredita que chega mais um zagueiro? Você acredita que vai chegar mais reforços para outras posições? E quero te perguntar também, o que você achou dessa situação aí do humorista nesse episódio do Léo Pelé, que a cada dia que passa fica mais sem ambiente para poder jogar no Vasco da Gama. Deixa aí o seu comentário. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.